No vídeo anterior, descrevemos restrições não holonômicas do tipo pfafianas que aparecem frequentemente em robótica, notadamente a restrição de rolamento sem deslizamento. E nós vimos que é possível utilizar um modelo cinemático que incorpore as restrições não holonômicas pfafianas, como um modelo que explica o movimento do robô em função de variáveis manipuladas, que são velocidades. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a incorporação das restrições pfafianas não holonômicas a um modelo dinâmico do robô. Isto é, nós vamos supor que foi obtida a equação canônica do robô, como vimos nos vídeos sobre a abordagem de Euler-Lagrange, ou como vimos também ser possível obter os elementos das matrizes dessa equação canônica utilizando a abordagem de Newton-Euler. Mas vamos supor que temos essa equação canônica e conhecemos um conjunto de restrições não holonômicas pfafianas. O que podemos fazer para incorporar ao modelo essas restrições? Veremos que existem várias possibilidades. Notadamente, 4 possibilidades serão cobertas neste vídeo. O primeiro método para a incorporação das forças de restrição associadas às restrições não holonômicas é este, em que nós então partimos do pressuposto de que conhecemos a equação canônica do mecanismo e que conhecemos também a expressão das restrições não holonômicas pfafianas. A partir da equação 4, da segunda equação, a equação das restrições, nós podemos obter essa equação por meio do cálculo da derivada temporal. E além disso, nós vamos supor que a força generalizada, aqui do lado direito da equação canônica do mecanismo robótico, ela pode ser decomposta dessa forma. Nós temos um termo associado às variáveis que são manipuladas para controlar o robô. Nós temos um outro termo, esse sinal negativo aqui é interessante, que nós nos lembremos dele, um outro termo associado às forças não conservativas. E nós vamos incorporar agora um termo devido às forças de restrição associadas às restrições não holonômicas. E como nós vimos no vídeo, na primeira parte desse conjunto de 2 vídeos sobre restrições não holonômicas pfafianas, nós podemos representar as forças de restrição associadas às restrições não holonômicas pfafianas dessa maneira, onde A transposto é uma matriz cujas colunas correspondem às linhas, evidentemente, da matriz A, e essas linhas são, cada uma delas, associada a uma restrição não holonômica em particular. Portanto, nós temos esse conjunto de equações, e nós vamos então manipular esse conjunto. Inicialmente, nós vamos substituir a expressão das forças de restrição aqui, de maneira que nós vamos obter, e vamos também passar o termo associado às forças não conservativas para o lado esquerdo, de forma que do lado direito, então, nós temos um vetor associado com as variáveis manipuladas para controlar o mecanismo, mais um vetor que é uma combinação linear de forças que constituem, então, a força resultante associada às restrições não holonômicas pfafianas, esse termo aqui. Para fins de simplificação, para mostrar de forma mais compacta o desenvolvimento, nós vamos agrupar, como frequentemente é realizado em robótica, nós vamos agrupar esses 2 termos, o termo associado ao gradiente da energia potencial e o termo associado às forças generalizadas não conservativas, em um único termo que nós estamos chamando aqui de N. N dependerá de Q e de Q ponto. E vamos também eliminar as dependências, como fizemos aqui para a matriz M, para a matriz de Coriolis de forças centrífugas, das variáveis de configuração e da velocidade generalizada. Nesse caso, então, isolando a aceleração generalizada do lado esquerdo, nós chegamos
a essa equação. Assim chegamos a essa expressão, Q igual à inversa da matriz de massa, que multiplica o vetor utilizado para controlar o mecanismo robótico, menos a matriz de Coriolis de forças centrífugas vezes a velocidade generalizada, menos um termo, que é a composição da força generalizada associada ao gradiente da energia potencial, mais uma compensação das forças generalizadas não conservativas, somado finalmente com a contribuição das forças não holonômicas de restrição, que estamos considerando como pfafianas. Aqui é interessante notar que nós não conhecemos os valores, até o presente momento, dos multiplicadores de Lagrange que estão aqui nesse vetor coluna lambda. Portanto, nós precisamos ainda, para conseguir um conjunto autocontido, que seria utilizado para simular o mecanismo robótico, considerando as restrições não holonômicas pfafianas, precisamos de alguma expressão para lambda. Mas o que nós podemos fazer então é substituir essa expressão de Q na expressão que obtivemos nessa expressão aqui, que foi obtida a partir da derivada temporal das restrições não holonômicas pfafianas. Então aqui a gente vai substituir Q e vamos obter essa equação quando fizermos essa substituição. De forma que nós agora somos capazes de isolar o vetor de multiplicadores de Lagrange, lambda, em função de Q e de Q ponto, da maneira mostrada aqui na equação 7. Vejam que nós eliminamos, né, para fins de simplificação, para ficar uma expressão mais compacta, né, mas de fato nós temos A é uma matriz de funções que depende das configurações, M é a matriz de massa que depende das configurações, C é a matriz que depende tanto das configurações quanto da velocidade generalizada. O mesmo é verdade para N, é um vetor que depende das configurações e das velocidades generalizadas. E sendo que aqui em A ponto, como A é A de Q, ou seja, essa derivada temporal da matriz A certamente vai envolver também as velocidades generalizadas. A ideia desse método é que a cada instante de tempo nós podemos calcular o valor de lambda e com A transposto vezes lambda nós temos explicitamente o valor das forças generalizadas associadas às restrições não holonômicas. Então a gente tem o cômputo explícito dessas forças. E aí então a gente substitui aqui nessa equação, que está marcada em amarelo, e temos a derivada segunda, ou a aceleração generalizada, que nós podemos integrar para obter os novos valores de velocidade. Integrar os valores de velocidade para obter os novos valores das configurações. Basicamente é isso então que está sendo dito aqui nesse slide. A sequência é obter lambda usando a expressão anterior, calcular as forças de restrição e então computar a evolução do mecanismo a partir da expressão numérica das forças de restrição. Esse é um primeiro método a ser usado para incorporar restrições não holonômicas à equação canônica de um mecanismo robótico. Um outro método possível é, ao invés de nós separadamente calcularmos os valores dos multiplicadores de Lagrange que estão aqui no vetor lambda, e então calcularmos a força generalizada de restrição associada às restrições não holonômicas, nós já fazemos essa substituição. E ao fazermos essas substituições, surge uma coisa interessante, como nós veremos aqui. Basicamente, nós temos então mq é igual a expressão do lado direito, é a expressão que teríamos sem contabilizar a força generalizada de restrição associada às restrições não holonômicas, mais, e todo esse termo
aqui embaixo representa a força generalizada de restrição, associada às restrições não holonômicas. Portanto, nós conseguimos manipular essa expressão da seguinte maneira. Vejam que esse termo em vermelho aparece aqui também dentro dessa expressão A transposto vezes lambda. Se nós colocarmos esse termo vermelho em evidência, nós conseguimos escrever o que está aqui dentro dos colchetes, e isso então será somado a esse outro termo que nós podemos passar para o lado esquerdo. Se passarmos para o lado esquerdo e colocarmos MQ dois pontos em evidência do lado direito, nós vemos então que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito aparece a mesma matriz. Essa matriz que depende tanto das restrições não holonômicas pfaffianas quanto da matriz de massa. E o que é interessante sobre essa matriz é que ela é uma matriz de projeção, como nós vamos ver a seguir. Nós vamos chamar todo esse termo aqui de PU. Então, no fundo, é como se nós estivéssemos projetando MQ dois pontos do lado esquerdo e também U menos CQ ponto menos N, que seria igual a MQ dois pontos não houvesse as restrições não holonômicas pfaffianas. Não é tão difícil mostrar, dá um pouco de trabalho, mas a gente descobre que essa matriz PU é realmente uma matriz de projeção quando isso ocorre, ou seja, quando ela ao quadrado é igual a ela mesma. Isso implica no fato de que ela é uma matriz de projeção, porque se nós pensarmos que obtemos um vetor y a partir da projeção do vetor x usando PU, quando nós então tentarmos obter uma projeção para y novamente, ou seja, multiplicarmos o lado esquerdo por PU, nós teremos então PU vezes y, e isso será exatamente igual a y, ou seja, não adianta projetar de novo algo que já está projetado num determinado subespaço, que é o subespaço representado pelo espaço imagem dessa matriz PU, que é uma matriz de projeção. O que é interessante é que nós podemos ainda manipular um pouco mais essa matriz, multiplicando ela à esquerda pela matriz de massa, pela inversa da matriz de massa, e à direita pela matriz de massa. Como a matriz de massa é definida positiva e, portanto, é invertível, ao multiplicarmos PU por M-1 à esquerda e por M à direita, nós estamos produzindo uma matriz P via uma transformação de similaridade. E isso significa, dentre outras coisas, que P também será uma matriz de projeção. Isso até é fácil de se ver, basta multiplicarmos P por P e teremos M-1 PU ao quadrado vezes M, e PU ao quadrado é igual a PU, e portanto então teremos P novamente. Se multiplicarmos, portanto, a equação que tínhamos obtido anteriormente, que é essa daqui, usando a matriz de projeção PU, por M-1 à esquerda, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, multiplicar pela inversa da matriz de massa em ambos os lados da equação, nós então conseguimos reescrever essa equação 8. PQ dois pontos é igual a PM-1 vezes U menos CQ ponto menos N. Por que nós queremos usar essa expressão ao invés da anterior? É que aqui fica claro que nós estamos projetando as acelerações generalizadas usando essa matriz de projeção P. Embora, para o cálculo da matriz P, nós tenhamos que sim utilizar M-1 aparecendo aqui duas vezes, e mais uma inversa desse produto. E a inversa desse produto, que é o que apareceu antes, alguém poderia questionar, será que essa inversa existe? Essa inversa que está aqui nessa expressão? E a resposta é sim, ela existe, desde que nós consideremos que as restrições não holonômicas são linearmente independentes.
Isso garantiu um posto completo de linhas para a matriz A, portanto um posto completo de colunas para a matriz A transposta. Isso significa então que essa multiplicação matricial, que vai produzir uma matriz quadrada de dimensão menor do que a dimensão da matriz de massa, mas que é uma matriz invertível, porque o seu espaço nulo só contém um único vetor, que é o vetor nulo. Portanto, essa inversa, sim, vai existir. Nesse método, então, nós estamos lançando mão de uma projeção das acelerações generalizadas por meio dessa matriz P, calculada usando as expressões das restrições não holonômicas pfaffianas. Na hora da simulação, portanto, nós temos que considerar esse conjunto de equações diferenciais de segunda ordem, mas como P, essa matriz de projeção, é uma matriz que tem dimensão, tem número de linhas igual a nq menos p, onde p é o número de restrições pfaffianas e nq é o número de graus de liberdade, quando nós multiplicamos a esquerda e a direita por essa matriz de projeção, nós terminamos então com somente nq menos p equações. Para determinarmos todos os valores das acelerações, portanto, nós precisamos de mais p equações. E essas p equações são obtidas a partir das próprias restrições pfaffianas, calculando a derivada temporal, como tínhamos feito anteriormente. Portanto, o nosso modelo passa a ser esse modelo aqui, nesse método de incorporação de restrições não holonômicas pfaffianas. Lembrando, essa expressão é equivalente a realizarmos o cálculo do método 1, em que explicitamente computamos os valores das forças generalizadas associadas às restrições não holonômicas pfaffianas. O terceiro método para a incorporação das forças de restrição não holonômicas pfaffianas parte do pressuposto que essas forças de restrição não holonômicas elas atendem ao princípio do trabalho virtual nulo. Para que o trabalho virtual seja nulo, nós precisamos que, considerando forças de restrição escritas dessa maneira, o produto escalar, o produto interno dessas forças de restrição não holonômicas vezes um deslocamento virtual tem que ser igual a zero sempre. Isso significa, então, que lambda transposto vezes A de Q vezes delta Q igual a zero. Como lambda é arbitrário, isso só será, e tem que ser verdade sempre, isso aqui só será verdade se essa condição for verdadeira. Então, essa condição ela é obtida assumindo que as restrições não holonômicas pfaffianas elas não produzem trabalho virtual. Ora, mas se esse for o caso, sempre é possível dividir as colunas da matriz A, ou seja, escolher um certo conjunto de restrições dessa maneira, ou seja, dividir em duas partes. Uma primeira parte nós estamos chamando de alfa e outra que estamos chamando de beta. Simplesmente estamos reescrevendo essa expressão, mas tomando cuidado de isolar em beta uma matriz quadrada P por P de funções não lineares de Q, que seja uma matriz invertível. Esse é o nosso pressuposto que está indicado aqui. Nós vamos tentar fazer uma partição de tal maneira que tenhamos uma matriz quadrada P por P. Isso sempre é possível, porque nós consideramos que as restrições não holonômicas pfaffianas são linearmente independentes. Se isso é possível, então, aquela equação anterior, essa equação aqui, ela pode ser escrita como A alfa vezes delta Q alfa mais A beta vezes delta Q beta igual a zero, a um vetor nulo. Portanto, nós podemos escrever delta Q beta igual a essa expressão, em que, por hipótese, a matriz A beta tem inversa.
E a ideia, portanto, é considerar novamente a forma como nós obtivemos a equação canônica de um mecanismo robótico. E essa forma está associada com o uso do princípio de D'Alembert, que diz que o trabalho virtual das forças efetivas é igual a zero. As forças efetivas são a soma das forças de inércia com as forças generalizadas. Foi assim que nós deduzimos a equação canônica do mecanismo robótico. Entretanto, ΔQ agora é formado por duas partes, ΔQ alfa e ΔQ beta. Então nós podemos quebrar essa expressão da maneira mostrada aqui embaixo, e ΔQ beta pode ser substituído por uma expressão que depende de ΔQ alfa. De maneira que nós então consideramos somente a parte ΔQ alfa livre, e a parte ΔQ beta é dependente de ΔQ alfa. E então chegamos nessa expressão 10, fazendo essa substituição. Entretanto, aqui ainda não conseguimos, não é um conjunto autocontido de equações diferenciais que possamos usar na integração do movimento do mecanismo robótico, porque nós precisamos ainda eliminar a presença de Q beta e Q beta ponto, que certamente aparecerão dentro dessas chaves. Nós teremos expressões dependendo de Q beta ponto e de Q beta 2 pontos, certamente. E o que depender de Q beta pode ser substituído, evidentemente, pela expressão que já apresentamos antes. Para obter, então, outras expressões que nos permitam substituir Q beta ponto por expressões que dependem apenas de Q alfa, basta nós calcularmos a derivada da expressão que usamos anteriormente. Então, calculando uma primeira vez, nós temos essa expressão aqui, e calculando a derivada uma segunda vez, temos essa outra expressão, e podemos então substituir na expressão 10, onde aparecer Q beta ponto e Q beta 2 pontos, podemos substituir por esse lado direito, de tal forma que a gente então consegue um conjunto completo de equações diferenciais de segunda ordem descrevendo o comportamento dinâmico do mecanismo robótico. Finalmente, o último método que nós vamos analisar é o método abordagem ou método da pseudovelocidade. Esse método é bastante interessante e está relacionado com o que fizemos para obter os modelos cinemáticos vistos no vídeo anterior sobre restrições não holonômicas em robótica. Basicamente, nós vamos nos lembrar que fomos capazes de obter uma matriz G cujas colunas geram o espaço nulo da matriz A. Foi o que nós fizemos no vídeo anterior. Significando que A vezes G vai ser igual a essa matriz nula P por NQ menos P. Lembrando que P é o número de restrições não holonômicas pfafianas. Se nós então tomarmos a equação canônica que nós obtivemos anteriormente, mas incluirmos as restrições, as forças generalizadas de restrição associadas às restrições não holonômicas pfafianas, basicamente é o que nós estamos fazendo aqui, nós podemos multiplicar a esquerda por G transposto em ambos os lados. Aqui tem uma pequena falha, é que se nós incorporarmos, como fizemos no método 1 e também no método 2, forças generalizadas não conservativas, no lugar de G, aqui nós deveríamos ter aquele vetor n, que é uma soma do gradiente da função potencial com menos as forças generalizadas não conservativas. Então eu farei essa substituição aqui em ambas as expressões. Muito bem, multiplicando por G transposto à esquerda, como G transposto vezes A transposto é igual a zero, nós terminamos com essa expressão aqui embaixo. E nós sabemos que Q ponto é igual a G vezes o que no vídeo anterior nós tínhamos chamado de U, e aqui estou chamando de V. Ou seja,
Esses valores de V são valores reais que representam os pesos da combinação linear dos vetores coluna de G que pertence ao espaço nulo das restrições pfaffianas, como nós vimos no vídeo 1. Mas aqui nós estamos chamando de V, ou seja, não será essa a nossa variável manipulada. Nós iremos manipular forças e torques que produzem uma força generalizada U. Afinal de contas, agora o nosso modelo é dinâmico. Essa maneira de incorporar restrições não holonômicas pfaffianas é bastante interessante justamente porque aqui está em destaque o que nós usamos antes como modelo cinemático para um robô não holonômico, e aqui em cima nós temos então a adição de equações diferenciais necessárias para incorporar a dinâmica no sentido da mecânica, ou seja, aquela parte da explicação do movimento que se deve à presença de forças e torques. Se nós então considerarmos que Q dois pontos, ou seja, a derivada dessa expressão, pode ser escrita como GV ponto mais G ponto vezes V, aplicando apenas a regra do produto, nós podemos substituir Q dois pontos nessa expressão por GV ponto mais G ponto V, e basicamente nós terminamos com essa equação aqui embaixo. Isso significa que nós então temos essas duas equações aqui mostradas para simular a dinâmica, o movimento do nosso mecanismo robótico ao longo do tempo. MG foi a matriz que nós definimos antes. Essa matriz é uma matriz ainda definida positiva, porque G é uma matriz que, embora não seja quadrada, tem um posto completo de colunas. Com isso, então, nós podemos escrever o modelo matemático do mecanismo robótico, modelo dinâmico, incorporando as restrições não holonômicas pfaffianas, usando essa ideia de pseudo-velocidade. As nossas variáveis de estado serão Q, o vetor de configurações, e ao invés de usarmos Q ponto, estamos usando V. Por isso, esse vetor é chamado de um vetor de pseudo-velocidades. Ou seja, o nosso vetor de variáveis de estado será a composição de Q e dessas pseudo-velocidades.